Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje: Batendo o Guizo, o veneno da política com Miguel Dias. Alô, amigos, um grande abraço. O podcast Batendo o Guizo, o veneno da política, de novo aqui, Preto no Branco, toda semana com os nossos convidados tratando de questões políticas, mas sem deixar de relacionar aos principais acontecimentos que envolvem, empolgam o movimento, a comunidade de Cascavel. Estamos começando uma série de contatos também com os nossos deputados estaduais, também vamos chamar aqui a nossa representação na Câmara Federal, assim como estamos fazendo com os senhores vereadores, também aqui traremos as autoridades ligadas ao Executivo Municipal, porque qualquer um desses setores aí são diretamente vinculados à política partidária. E se o deputado Márcio Pacheco, que aqui está, nosso convidado hoje, está onde está, ele começou, evidentemente que trabalhando nas suas atividades aí, policial federal licenciado, mas mesmo lembro muito bem quando ele aqui chegou e começou a divulgar os assuntos da Polícia Federal, as pautas, os temas, já começou a fazer política. E a partir dali, o Márcio Pacheco não parou mais. Foi para a Câmara de Vereadores, chegou à presidência, concorre a prefeito já algumas eleições, deputado estadual no terceiro mandato e agora também já se preparando, segundo as informações, e ele próprio não esconde, para uma possível nova tentativa de galgar o comando da Prefeitura Municipal. Nós vamos falar de tudo isso e também um pouquinho da atuação do deputado, que hoje é uma atuação diferenciada em relação àquela do primeiro mandato, quando ele era a oposição, todos lembram. E a conversa era uma. Hoje, já a situação, apoio do governador Ratinho, presume-se que a situação seja outra. Satisfação em tê-lo aqui no nosso podcast político e vamos cumprimentá-lo e já de cara perguntar: o senhor não está feliz no mandato de deputado, Márcio Pacheco, que já se apresenta como pré-candidato à prefeitura no próximo pleito, mais uma vez? Obrigado pela presença. Miguel Dias, meus cumprimentos, meu carinho a você, agradeço pelo convite, pela oportunidade, Jadir, pessoal do Preto no Branco, e aqui, batendo guizo, batendo guizo, né, o veneno na política. Ali eu exagero um pouco, viu? Não é tanto assim? Mas um pouco, sempre tem, né? Sempre tem. Mas eu quero agradecer pela oportunidade, estou muito feliz, Miguel, estou muito feliz no meu mandato de deputado estadual, tenho a graça de Deus, né, de receber aí essa oportunidade de já ser deputado pela terceira vez, terceiro mandato como deputado estadual do Paraná. Tenho a honra também de Cascavel, né, com esse contexto de conviver, de viver, de morar em Cascavel, né, aqui na região norte de Cascavel, no mesmo lugar, ser o primeiro deputado a ter essa honra de ser eleito por 3 vezes para o terceiro mandato agora por Cascavel. Então, estou muito feliz com o meu mandato, tenho buscado corresponder, né, ao trabalho que se apresenta para defender a cidade de Cascavel, para defender a região oeste do Paraná. Então, é uma realização muito grande. A gente consegue fazer, de fato, você disse, do nosso contexto de 2015 a 2018, né, quando eu fui oposição ali ao ex-governador Beto Richa, e de fato é uma decisão que tomei naquele momento, acredito que acertada, havia inúmeros escândalos de prática de corrupção que eram denunciados naquele momento dentro do GAECO, desvio de conduta de uma série de questões, e claro que isso não se coaduna com a minha condição, especialmente também na condição de policial federal que sou de carreira, fico licenciado para o exercício do mandato. O governador Ratinho Júnior é um outro contexto, né? Nós já estamos aí no segundo mandato, foi eleito com uma votação muito expressiva no Paraná, comprovando que a população também, assim como eu, aprova o governo que vem sendo feito pelo governador Ratinho Júnior, e eu tenho sido base de sustentação do governo, claro. A gente também tem a nossa autonomia para, às vezes, eventualmente discordar de uma pauta, de outra, mas é claro que eu tenho dado sustentação a esse governo. A questão daqui de Cascavel, Miguel, eu sempre tenho dito, é um amigo meu que disse, Márcio, a tua candidatura à Prefeitura de Cascavel, nesse momento, ela é natural. Ela é absolutamente natural, né? Eu disputei as 2 últimas eleições, né? Fiquei em segundo lugar nas 2 eleições, em 2016, o prefeito Paranhos venceu a eleição com 51% dos votos, então 1% me tirou de um diálogo, de um debate no segundo turno. E aí, em 2020, mais uma vez disputei a eleição,
O resultado foi diferente, mas fiquei em segundo lugar, porque era um momento de pandemia e todas as grandes cidades, Cascavel, Londrina, Maringá, Curitiba, que tinham prefeito candidatos à reeleição, né, houve aí votações bastante expressivas para reeleger quem lá estava. Mas eu fiquei em segundo lugar também. E agora reeleito para um terceiro mandato na Assembleia Legislativa, fui vereador, presidente da Câmara de Cascavel, então é natural que a gente apresente o nosso nome. Quem decide o futuro da cidade sempre não é o candidato. Quem decide é o povo. Então é ele que vai decidir o que quer para o futuro de Cascavel. Muita gente fala, quando se divulgam as informações, principalmente coisas de bastidores, alguns fatos e feitos aí que acontecem e que são divulgados de uma forma mais pública. Fulano de tal é o candidato do prefeito, fulano de tal sai do ostracismo e vem para disputar a prefeitura e ganha de novo no primeiro turno, já está no segundo e tal. E muita gente diz assim, calma, precisa combinar com o povo, porque não é 4 paredes que resolve eleição, nunca foi. É o povo que vota, né, deputado? Exatamente. Agora, falando por esse diapasão, eu lhe pergunto, o senhor está no Republicanos, desde que lá atrás que nós falamos aí, começou no PCdoB, depois foi constatando, segundo a sua versão, algumas situações, e foi redirecionando conduta, visão e atuação também, e hoje está no Republicanos. E dentro do Republicanos nós temos nada mais nada menos do que o atual vice-prefeito, o empresário Renato Silva, que quer ser o candidato, inclusive ele fala isso abertamente, ungido pelo grupo do prefeito Paranhos para representá-lo aí na próxima competição de votos em outubro do ano que vem. E o senhor é do mesmo partido. Como é que está, neste momento, as conversas entre o senhor, o Renato, os demais do grupo do Republicanos em relação à eleição? Se diz que é só paz e amor. Todo mundo está feliz, satisfeito, todo mundo é amigo, todo mundo está, eu não sei bem como é que poderia ser isso, já que nós estamos falando de busca de apoios e tudo mais aí. Se um apoia o Renato, não apoia o Pacheco. Como é que está essa situação rapidamente, deputado? Miguel, a primeira correção importantíssima para nós fazermos, né? Eu nunca fui filiado ao PCdoB. Nunca fui filiado, você falou que eu fui filiado ao PCdoB. Temos essa informação, temos esse comentário, boatos. Não é boato, é uma inverdade, é algo que nunca aconteceu. Nunca fui filiado ao PCdoB. Nós tivemos uma coligação, eu sempre fui filiado ao PPL, Partido Pátria Livre, em 2012, quando fui candidato a vereador, aí sim, numa coligação, à época, né? Era um outro momento, um outro contexto, a coligação na época era com o PCdoB e com o PT, inclusive, né? Uma coligação que no momento atual jamais aconteceria se eu tivesse a clareza que hoje eu consegui alcançar, graças a Deus. Mas faz parte de um passado que eu nunca neguei, nunca vou negar, mas nunca filiação ao PCdoB, filiação ao PPL, só para a gente avançar, né? E aí depois vem esse momento, a filiação com muita alegria, com muito acerto ao Republicanos, que é o partido que, de fato, com o qual eu me identifico. É um partido, de fato, quando eu li, não fui nem eu que li, o presidente Valdemar, estávamos conversando, ele e uma candidata que foi candidata aqui em Toledo, chamada Simone Esponhols, e ele estava na tentativa de convencê-la, né, a ser candidata, e falou, olha, veja o que diz o primeiro parágrafo do Republicanos, e aqui já fica até uma maneira da gente também convidar as pessoas a conhecer o Republicanos, que diz que nós, os republicanos, somos um movimento político conservador, fundamentado nos valores cristãos e tendo a família como alicerce da sociedade, defendendo a propriedade privada, a livre iniciativa, a soberania nacional. É isso que eu acredito, é isso que eu defendo e por isso que eu estou no Republicanos. O contexto do Republicanos em Cascavel, Miguel, é um contexto no qual o vice-prefeito Renato Silva estava no Republicanos, né, antes inclusive da minha filiação, e eu fui convidado, muito bem convidado, pelo presidente Valdemar, presidente estadual, claro, eu já era deputado, antes da disputa para outra eleição que foi em 2022, e quando eu tomei a decisão, que eu tomo essa clareza sobre como o Brasil hoje, que você tem alguns posicionamentos que você tem que estar alinhado, né, com um direcionamento mais à esquerda ou não. E no meu caso, evidentemente, depois de toda essa construção de amadurecimento, da consciência política, do que significa estar de um lado ou não estar daquele lado, eu não tive dúvida de que o partido estava realmente conectado com aquilo que eu penso de sociedade, o nosso Partido Republicanos. E aí sou convidado,
E a gente toma a decisão de vir para o Republicanos nesse contexto de que nós disputaríamos a eleição em 2022, eu como candidato a deputado estadual e o Renato Silva como candidato a deputado federal. Em nenhum momento se discutiu a sucessão de prefeitura como tendo precedência ou tendo preferência por um nome ou por outro. Esclarecendo bem isso aí, me permita rapidamente, e também por conta de comentários, de adivinhações e tudo mais, se diz que, inclusive tem gente do Republicanos que sustenta isso, Márcio Pacheco entrou no Republicanos, mas já sabendo que não poderia disputar a prefeitura de Cascavel em desfavor de Renato Silva. Isso não aconteceu, então? Não, mas isso é uma barbaridade, né? Imagine que eu, tendo sido candidato a prefeito 2 vezes em Cascavel, é um desejo, é um projeto, é um caminho, não é nem só meu. Existem muitas pessoas que já votaram em mim, que acreditaram em mim, que continuam acreditando e continuam sonhando, continuam desejando que um dia eu possa vir a ser o prefeito de Cascavel. Então, é um projeto que não é só meu, é um projeto de um grupo de pessoas que acreditam, que querem pensar Cascavel com a nossa maneira, né, de pensar a gestão pública, com inteligência, com racionalidade, pensar realmente com honestidade, aquilo que nós pensamos para o bom futuro de Cascavel, que é a minha cidade, que é a cidade que nós amamos, a cidade dos nossos filhos. Então, assim, não se sustenta pela própria lógica. Beleza, imagine que eu iria vir para um partido já mediante essa condição, que não tem sentido. Certo. Eu vir para um partido, mas você vem só se você não for candidato a prefeito. Então, e hoje nós temos uma situação também bastante já publicizada, e eu insisto para que o senhor conclua essa parte, porque nós vamos avançar, já vamos falar de alguns setores da gestão do deputado, nas quais o deputado tem investido tempo e preocupação, tem conseguido ou não o retorno, ele vai nos explicar aqui. São muitos os pleitos na área do transporte, na área da mobilidade, na área da saúde, na área da segurança, que é a sua área, que nos preocupam aí. Em nível estadual, e é lógico, eu acho que o senhor concorda, tudo isso se transporta a nível municipal. Então nós temos aqui, quem está aqui agora nesse momento conosco, nesse podcast e em outros que virão, avaliar o que diz o nosso entrevistado, pretendendo ser autoridade aqui, candidato a colar, em termos de conteúdo, conhecimento e ações. É preciso que se trabalhe, que se mostre serviço. Porque, no caso da eleição, e cada vez mais isso, não cai do céu, nem sobe do inferno, como diz o nosso Toninho Barater. O eleito sai da urna, que é o voto do povo. Exato. Então, eu lhe pergunto, o senhor fala em grupo, e alguém dizia assim, quando o Márcio Pacheco falar que tem grupo, você pergunta para ele, quem é o seu grupo, deputado Márcio? O senhor tem vereadores? O senhor tem lideranças conhecidas da cidade, ou seriam os seus assessores? E aqui um cumprimento para o João, que está ali, e aos demais assessores do gabinete do deputado. Esses não contam, tem que contar as lideranças constituídas da cidade em todos os segmentos. E a igreja, pergunta para o deputado Márcio, o Renato Silva, ele comunga todo domingo. O Pacheco se confessa seguidamente. Então, cito isso porque são obrigações do bom católico. E são os dois rotulados nesse sentido. Como é que vão dividir isso aí? Fique à vontade. Bom, concluindo o raciocínio do Republicanos, né? O Republicanos, então, com o candidato a deputado federal, Renato Silva, e o candidato a deputado estadual. Eu me elejo deputado, ele acaba não se elegendo deputado federal, e o contexto para o Republicanos nas eleições de 2024 sempre foi um entendimento único da executiva, do presidente estadual, do presidente nacional, que é como qualquer outro partido. Será candidato a prefeito de Cascavel pelo Republicanos aquele que tiver construído a melhor musculatura, a melhor viabilidade eleitoral, tiver construído grupo, lideranças políticas, lideranças da comunidade, apoio popular, enfim, musculatura e viabilidade eleitoral. Parecer bem na pesquisa. Parecer bem na pesquisa. É isso que vai fazer com que o Republicanos, que claro, quer ter o quê? Quer ter representatividade. O Republicanos vai investir naquela árvore que der fruto, né? É o que naturalmente todo partido faz. Então, se for criar uma musculatura para ser candidato a prefeito de Cascavel, o Renato Silva, não há nenhum problema que seja ele. Se houver uma criação de musculatura, de viabilidade eleitoral para o Márcio Pacheco, com certeza não haverá nenhuma dificuldade de construir isso, a nossa candidatura dentro do Republicanos. E a questão... Me reporta. Quem é o seu grupo? O grupo político, o Miguel, são pessoas que não necessariamente têm uma expressão política,
né? Por exemplo, eu tenho vereadores que fazem parte do nosso grupo político dentro da Câmara de Cascavel, tem o nosso querido vereador Tiago Almeida, tem a própria vereadora Beth, o vereador Tiago, o vereador Carlos Xavier, que é também do nosso partido e que certamente está alinhado tanto com a maneira de pensar do Renato, mas também com a nossa maneira de pensar. Temos feito, inclusive, várias ações nesse sentido. E nós temos, toda pessoa que chega para ser candidato tem o seu grupo que não necessariamente, Miguel, é de pessoas conhecidas, mas é de pessoas que são capacitadas, que são qualificadas para estarem numa gestão. Foi assim quando todos os prefeitos chegaram. As pessoas que estão ao seu redor não necessariamente são pessoas conhecidas. O senhor transita bem nos segmentos organizados da sociedade? Muito bem, graças a Deus. Tenho excelente trânsito com a sociedade civil organizada de Cascavel, especialmente do setor produtivo, do agronegócio, que sabe do nosso compromisso que nós temos com as pautas do setor produtivo, do agronegócio, do segmento associativista. Aliás, nessa sexta-feira tenho a honra de estar presente também, né, na posse da nova diretoria da SIC, da Associação Comercial e Industrial de Cascavel, que vai agora estar sob o comando do meu querido amigo Ciro Canabarro, e também está deixando aí o meu outro querido amigo, o Genésio Pegoraro, que faz parte do grupo da família Irani em Cascavel. Então nós temos muitos bons amigos, né, de todo o segmento do setor produtivo. No meio cooperativista, é evidente que lembra aqui, enquanto o senhor fala, só para associar, nós temos uma grande preocupação das nossas lideranças, Dilvo Grolli aqui da Copavel e tantos outros das cooperativas da região onde o senhor atua, e do Estado também, porque o senhor é deputado do Estado, né? O senhor não é deputado localizado, é o deputado do Estado do Paraná. Com o escoamento de safra. E aí nós nos reportamos aqui as nossas BRs, os problemas e tudo mais que o senhor tem tratado no mandato, né? São pautas importantíssimas, né, Miguel? Agora está em debate, por exemplo, a questão do pedágio, né, que é uma pauta importantíssima, talvez a pauta mais importante para a nossa região oeste do Paraná, que agora está sob o comando total do governo federal, que vai encaminhar, deve agora avançar nesse ano o primeiro lote, que não é aqui da nossa região oeste, deve ser de Curitiba, Ponta Grossa ali. O governo federal faz essa concessão de acordo com o formato que foi combinado, evidentemente tem que ser também respeitar a posição do governador Ratinho Júnior, mas é claro que todos entendem, Miguel, que é de fundamental importância, por exemplo, trabalhar com obras. Então nós temos que pensar em preço, evidentemente que todos nós queremos que sejam preços incomparavelmente melhores do que eram os preços anteriores, que além de serem muito caros, não traziam resultado para a população porque não havia execução de obras. Então a nova concessão ela tem que prever a execução de obras com a nossa tão sonhada duplicação da BR-277. Sem encarecer mais do que já é, né? Que já era muito alto, né, Miguel? Que já era muito alto. Né? Então, desde Matelândia até... O senhor já tem definição sobre esse assunto? Ainda não? Ainda está ponderando, está analisando? Seu voto, qual que é? Não, na verdade nós não temos direito a voto, né? A concessão é das rodovias federais, então é feito pelo governo federal. Então não tem nada a ver com a Assembleia ter que votar alguma coisa. Não tem nada a ver. O que a Assembleia fez, e o senhor já votou, foi em relação àquela... Alguns trechos de rodovia, que são 1.000 quilômetros, exatamente, que não faz parte da nossa região, que não faz parte da nossa região oeste do Paraná. São rodovias de trechos que são muito ruins, que não têm condições de receber investimentos do governo do estado para melhorá-las a ponto de melhorar o próprio escoamento da safra, e aí a Assembleia votou para que essas rodovias estaduais que não são da nossa região sejam colocadas também nesse grupo. E essa 163 ali, o senhor também não tem nada a ver com isso? Não, a 163 nós tivemos uma luta... chiando muito. A 163 nós tivemos uma luta muito grande e que inclusive está dando resultados, que foi agora a liberação de vários trechos que já estavam concluídos, mas que estavam impedidos de haver circulação, a trafegabilidade ali naquele lugar. E agora a grande liberação que foi da segunda ponte ali, né, para passar o rio ali que segue na 163 ali. Então essa também não é, evidentemente, eu não sou demagogo para dizer que foi uma conquista minha. Mas eu tive um papel importante para que isso acontecesse. Foi uma luta minha com várias outras lideranças que pressionamos muito o então governo federal, inclusive o governo Bolsonaro à época, e agora também nesse governo, para que se liberasse aqueles trechos, para que se liberasse a ponte, e agora mais novos 52 milhões de reais, que está sendo feito agora um novo encaminhamento para que haja a continuidade, a resolução desses trechos que já estão com problema, mas também para que se retome essa obra. Já voltamos aos assuntos municipais. Calma aí,
aí que ainda temos muito que falar sobre sucessão, sobre pré-eleição, sobre as principais bandeiras aí que o próximo prefeito, seja ele quem for, vai ter que tomar cuidado e trabalhar aqui em Cascavel, mas vamos ainda espichar um pouquinho a análise sobre o trabalho parlamentar. Recentemente tivemos a oportunidade de divulgar aqui no Preto no Branco, o senhor está com o jornal dessa edição aí, dessa semana aí, com o senhor, uma foto onde aparece lado a lado, né, rostinho, não sei se foi o João que tirou, o deputado Batatinha, o deputado Pacheco e o deputado Gugu. Bem juntinhos os três. E aí a notícia diz o seguinte, que em determinadas demandas, o trio, eu acho que também, se precisar, o professor Lemos, né, que tem o seu título eleitoral ainda aqui em Cascavel, pode ajudar, e a bandeira interessar ao município, à região oeste, vocês trabalham juntos. E o senhor falou numa questão de pai da criança, que sempre se fala muito. O senhor não tem muita preocupação com isso quando a bandeira é comum, deputado? Nunca tive, Miguel. Nunca tive. Pelo contrário. Eu acho que, modéstia à parte, sou um dos homens públicos que mais sei dar o crédito a quem tem crédito. Se sou eu que fiz, eu digo, fui eu que fiz. Se fui eu que fiz com outros parceiros, eu digo, fui eu que fiz com outros parceiros. Foi assim, por exemplo, talvez a maior conquista até hoje da história da região oeste da região oeste do Paraná, que foi a construção do Trevo Cataratas. Não sou o pai da criança e quem se disser pai da criança está mentindo para a população. Foi uma união de forças das lideranças políticas da Assembleia. À época o deputado Batatinha e o deputado Gugu não eram deputados ainda, mas o deputado Gugu inclusive teve uma participação também como superintendente da Casa Civil e foi uma luta nossa inicialmente na Assembleia Legislativa. Trouxemos juntamente com a união do setor produtivo, mostramos ao governador a importância dessa obra e trouxemos para cá esse recurso, que não é recurso do governo, mas é recurso desse acordo leniense que foi feito, mas que não precisava ser investido em Cascavel. Sim. Esse recurso poderia ser destinado para qualquer obra saindo desde Foz do Iguaçu até Guarapuava. E as forças políticas dessas cidades, é claro que brigaram muito, mas a nossa união trouxe essa obra. Uma outra conquista que é importante, Miguel. Importantíssima para Cascavel. Essa eu tive um protagonismo maior, mas não sozinho, que é da ESFAEP, a terceira escola de formação de policiais militares que existe hoje em Cascavel, que só existe em Curitiba, Maringá e Cascavel. Inclusive Londrina e Foz do Iguaçu brigaram muito para que essa obra fosse para lá e nós conseguimos. Nessa eu tive um protagonismo bastante grande, mas o prefeito Paranhos, inclusive, foi um parceiro que viabilizou os meios, a estrutura para que essa escola estivesse hoje. Hoje temos quase 200 policiais militares em formação em Cascavel, que é fruto do nosso trabalho agora, também. Recentemente, referente a essa foto a qual eu me referi, é um tema de saúde, né? Verbas para saúde e tal, onde os deputados nossos aqui juntaram as forças. Até me desculpe que eu desfoquei um pouco na questão do Batatinha e do Gugu Bueno. Nós estamos muito unidos na Assembleia Legislativa para nas lutas que são de interesse de Cascavel e da região oeste do Paraná. Juntos, mas juntos mesmo, não há ciumeira. Nós temos a maturidade de saber que a eleição foi o ano passado. Nova eleição só em 2026 para quem for candidato. E aqui o nosso, que nos acompanha, o eleitor e a eleitora, precisa saber, o deputado confirma agora, que se não tiver essa clarividência de união de forças, verbas podem ser perdidas, trabalhos podem ser nem iniciados, porque quando um vai brigar pelo seu mandato, pelo seu gabinete, abre chance de que outras regiões se unam e como já aconteceu muito no passado, em relação a nós aqui em Cascavel Oeste, essas verbas que agora vêm para cá, elas foram para outros. Então não tem mais nesse momento político espaço para egoísmo e eu vou fazer e ninguém vem e tal, não é mais assim? Isso é um comportamento ridículo, né, Miguel? Pessoa que pensa desse jeito não presta para ser homem público. Pessoa que pensa que tem que ser ele o pai da criança, que a população quer saber a solução do problema. Isso. A população quer a solução, quer a resolução do problema, não quer saber quem que vai resolver. Então nós temos que estar unidos, temos que saber, olha, nova eleição só 2026 para quem for candidato. Ou seja, nem sabe se até lá eu vou ser candidato a deputado estadual ou não, se eu vou estar como prefeito de Cascavel ou não, se o Gugu vai ser candidato a deputado estadual ou a deputado federal. Então, enfim, nós temos que pensar hoje nas demandas de Cascavel. Então, algumas pautas importantes que nós estamos trabalhando juntos nesse momento, Miguel, por exemplo, né?
tem essa questão da necessidade, da importância de melhorar os investimentos nas cirurgias eletivas em Cascavel. Correto. Nós estamos juntos nessa demanda. Tem uma outra demanda que foi apresentada pelo deputado Batatinha, mas nós estamos juntos para melhorar as estruturas do IML. Nós estamos juntos nessa luta. E tantas outras que nós estamos pensando, estávamos dialogando a questão do SAS, que agora deu uma pacificada, mas nós pensamos juntos também trabalhar com o governo. Então, pautas que tiverem em Cascavel, se forem pautas menores, é claro, eu tenho as minhas pautas que eu consigo atender sozinho. Mas aí precisa do apoio deles também. Claro, mas agora, quando são pautas maiores, por exemplo, você quer trabalhar em investimentos de 2, 3, 4, 5, 6, 10 milhões. Não tem um deputado que consiga isso sozinho. Depende dessa parceria. Então nós estamos juntos e eu quero cumprimentar, inclusive, o trabalho. O Batatinha tem nos surpreendido, Miguel, na Assembleia Legislativa, uma postura muito solícita, muito parceira. E o deputado Gugu, claro, tem toda uma habilidade, um conhecimento também. Então nós estamos juntos nas lutas por Cascavel. Deputados esses que estarão conosco aqui em breve. E deputados esses, meu caro Márcio Pacheco, não adianta querer separar uma coisa. É tudo misturado, viu, João? Não adianta. E deputados esses que se apresentam também como pré-candidatos a prefeitos nas suas respectivas situações partidárias. Tanto o Batatinha no MDB, o Gugu no PSD, fala-se agora aí que o professor Lemos também do PT estaria vindo para ver como é que faz aí, quem sabe concorre de novo e tal. Isso aí vai atrapalhar, isso aí vai afastar, quem é amigo vai virar inimigo. Como é que se trata esse tipo de situação? Miguel, o grande detalhe da política são as pessoas que não sabem fazer política, que confundem eleição, que confundem disputa com brigas pessoais, que fazem ataques pessoais, que viram inimigos. Política não é para isso. Política, disputa de eleição é disputa de ideias. É debater quem está mais preparado para ser o prefeito de Cascavel. E quem vai decidir isso, como você muito bem disse antes, não é o candidato X, Y, Z e nem necessariamente os apoios. É a população, é o seu José, é a dona Maria, o seu João que está lá no bairro, é o empresário, é quem pensa assim, olha, quem está mais preparado para ser o prefeito de Cascavel. Não é? Então assim, eu tenho tido essa maturidade de saber separar as coisas. Então, por exemplo, cada um busca o seu espaço para se apresentar para a população. Eu estou à disposição, mas quem vai decidir isso é a população. E quem está hoje, às vezes se colocando como candidato, não quer dizer necessariamente que ali na frente não possa haver um entendimento para que estejamos juntos. Tanto eu com o deputado Gugu, não é impossível, nós somos amigos, nós não somos inimigos. O deputado Batatinha, que tem o meu respeito, e tantas outras lideranças, o prefeito Paranhos, nós temos tido uma aproximação muito grande, tenho ajudado na administração, nós soubemos separar o momento eleitoral, disputamos as eleições, passadas as eleições, somos aliados por Cascavel. Então não será uma surpresa essas pessoas, o governo, estarem apoiando a minha candidatura, por exemplo, ou nós fazermos uma composição. Então isso é importante saber separar. A disputa, que é de ideias, não é de ataque às pessoas, de desconstruir esse ou aquele. É realmente pensar em Cascavel. Inclusive o povo político, que eu falo aqui, os bastidores, tem notado que o deputado Márcio tem aparecido bastante na fotografia junto com o prefeito ao longo dos últimos tempos. Mas ele aqui está explicando e justificando o porquê disso. Claro. E é o que a população espera, Miguel. Está vendo hoje, então. E é o que a população espera. Disputou a eleição, passou. Veja, a SFAEP não estaria em Cascavel se não fosse a união minha com o Paranhos. O Trevo Cataratas não estaria em Cascavel se não fosse a união minha, do Gugu, do Paranhos, de tantas pessoas que estavam juntas naquele momento. Certo. Então, a população quer saber do resultado, do atendimento do seu problema. Quem vai resolver ela quer saber que resolve o problema. E nós temos que pensar dessa maneira. Tem uma foto aí, viu, que a gente de vez em quando usa na coluna, onde aparece o prefeito Paranhos e o deputado, rostinho colado, abraçados numa solenidade e tal. Meu Deus, essa foto aí dá uma confusão que vou ter que contar. Mas deixa pra lá. Falando em foto, falando em jornal, tem que falar em comunicação, temos que falar em divulgação, em imprensa, né, meu caro João, porque o povo quer saber o que está acontecendo. E aí escuta a rádio, lê o jornal, nosso Preto no Branco, assiste a televisão e por aí vai. E tem também o setor de imprensa e divulgação do próprio parlamentar, que tem o seu esquema também de chegar e divulgar as suas notícias. Falando nisso, uma delas que também estamos repercutindo, do Valdomiro Cantini, que o senhor conhece, nós conhecemos, um comunicador, um radialista, também um especialista nessa questão de política, comentou recentemente, até estamos divulgando aí na página 3, onde o senhor está vendo, tem uma informação que diz aí, está ali o título assim, Paranhos define apoio para Renato. Viu? Essa é só uma manchete para esquentar e o pessoal ir ler. Sim. E a notícia fala que o Cantini diz que o Paranhos está falando por aí que o candidato dele vai ser o Renato Silva.
Mas aí a própria notícia diz que o prefeito formalmente não fala nada disso. E que os outros que são prefeituráveis do governo, embora achem que é natural que o Renato possa vir a ser um nome, vice e tudo mais, não é nenhum bicho de sete cabeças, também não são consenso, porque aqui o Pacheco está conduzindo a sua pré-campanha, o Gugu do jeito dele também está, o Batatinha já fala que está à disposição, então é isso que o tópico quer retratar. Mas eu uso isso para lhe perguntar duas coisas. A primeira é como está o seu relacionamento com a nossa imprensa e se o senhor tem ido nos bairros, se o senhor tem comparecido no contato indispensável com o eleitor para saber como é que está a unidade de base de saúde, se é verdade que não tem médico e sobra fila, se as ruas de Cascavel estão esburacadas em muitas regiões, embora se fale aí em permanentes obras de asfaltamento e por aí vai. Está ligado nos assuntos de Cascavel, deputado? Sem nenhuma dúvida, Miguel. A gente tem essa realidade não só de conhecer por visita, mas de conhecer por viver. Então, por exemplo, eu sou morador da região norte desde 2001, na mesma casa, no mesmo endereço, ao lado da Globo Aves. Então, conheço a realidade dos bairros, porque não é muito diferente. Muda o endereço, muda a região oeste, muda a região sul, muda a região norte, mas as dificuldades, os problemas, especialmente nesse momento, por exemplo, não resta dúvida se você perguntar qual o maior gargalo que precisa de ter atenção do poder público, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, no que for possível. É a mobilidade urbana, especialmente na transposição dos moradores dos bairros nas BRs, tanto na 277 quanto na BR ali de Toledo, que é a 467, né? 467 que é a que passa ali. Então, quando você vai na Jacarezinho, fim de tarde ali está um transtorno. Então a gente tem que estar atento a isso, eu sei disso porque eu moro lá e eu passo todos os dias lá. Assim também como morador da região sul, que sabe que para passar ali no trevo da Portal é um transtorno diário. Como morador lá do 14 de novembro sabe que para passar no trevo da Petrocom ali é um transtorno extraordinário. Então a gente tem que estar ligado nisso. A gente tem trabalhado, temos dificuldade, como são rodovias federais que estão num processo de concessão, você tem toda uma dificuldade para um órgão do Estado poder fazer um repasse de recursos para essas obras. Mas são problemas que a gente não só sabe por causa de visitar, mas que sabe por causa de viver nesse lugar. Semana passada eu estava ali no 14 de novembro, levando um recurso para o colégio do 14 de novembro e fui na UBS ali, onde tem necessidade ali realmente de um investimento grande ali, até um desejo de construção de uma nova UBS. Então a gente está conectado com essas realidades, Miguel. E aquilo que você falava de foto, na questão do prefeito, é o que você disse. O prefeito Paranhos, até agora, eu não vi nenhuma manifestação pública dele dizendo que o candidato dele é o Renato Silva. Não seria surpresa, não seria um problema, né? O que tem publicamente falado, afirmado na imprensa pelo prefeito Paranhos é que existem 4 nomes que rodeiam, que orbitam ao seu redor. Um desses 4 nomes é o nome do deputado Márcio Pacheco. Isso é uma coisa que ele afirmou publicamente. Então, é claro que eu trabalho em busca desse apoio, quero ter o apoio do prefeito Paranhos, quero fazer um trabalho onde o trabalho que ele tem feito, que tem recebido elogios e aprovação de majoritária número da população, mas é claro que nós estamos em construção, tem que respeitar, né, a decisão. Eu entendo que o prefeito não faria isso nesse momento, porque nós estamos há bastante tempo ainda do período eleitoral, né? Mas é um nome que tem também o meu respeito. Quando a gente fala em nomes, 4 nomes, e nós temos falado de 3, faltou a gente citar o 4º nome, né, que seria o do vereador Alessio Spínola, presidente, que também é prefeiturável dentro desse contexto. Os 4 nomes que o prefeito menciona é o Alessio, o deputado Gugu, o vice-prefeito Renato Silva e o deputado Márcio Pacheco. Isso ele falou publicamente. Agora, deputado, nós estamos vivendo um momento importante, a Câmara de Vereadores se debruça sobre a pauta, é uma pauta de interesse coletivo, e o senhor já acompanhou isso, o senhor já esteve na Câmara também e tal, tem intimidade com o assunto, que é as mudanças no plano diretor do município, né? Muitos de nós nem sabemos o que é esse plano diretor, muitos de nós não conhecemos nada, nos faltam informações, isso é um grande problema. A gente está aqui para comentar. Mas aí eu quero lhe perguntar a respeito disso, a previsão de aumento da área urbana de Cascavel em até 65%. A inclusão de áreas que vão sediar projetos habitacionais, megas projetos, num determinado local lá na zona oeste da cidade. Se der tudo certo, o empreendedor quer fazer 11 mil apartamentos. 11 vezes 4, né, João? É a média da família. Dá 50 mil pessoas, se tudo der certo. E isso até 2028,
2026 e tal. É só um exemplo que cito. O senhor acompanha isso? O que acha que tem que acontecer? Como é que nós devemos nos comportar frente a essas situações? Cascavel está preparada para esse salto? Aumenta o número de empreendimentos? Precisa escola para um, posto de saúde para outro? Precisa estrada boa aqui, segurança acolá? E aí, como é que faz? Olha, Miguel, não resta dúvida de que é um projeto bastante ousado. É uma porcentagem, são realmente áreas muito grandes, são muitas áreas. Em todo o entorno, né? Todo o entorno, é evidente que isso vai ter consequências, né? O poder público vai ter que ter dinamismo muito grande para conseguir dar o suporte de mobilidade, de saúde, de educação, de transporte, né? Para todas essas pessoas que vão se acomodar nessas novas regiões. É evidente que nós temos que pensar, claro, no desenvolvimento da cidade, não travar a cidade. Mas eu assim, Miguel, aí é uma questão de visão. Pois não. É uma questão de visão de gestão. Eu quero crer que é claro. Que o senhor pode ser o prefeito. Ele pode ser o prefeito em 2025, que vai pegar batata quente, ou abacaxi, ou não, né? Tem gente que diz que é assim mesmo que tem que ser. Vai pegar para conduzir, para dar sequência nisso aí tudo. Veja, e é um projeto que vai ser aprovado agora justamente. O desdobramento dessa aprovação desse projeto vai naturalmente cair nas mãos do novo prefeito, do outro prefeito. Então assim, eu olho isso com muita responsabilidade. Eu acho que os vereadores têm que ter essa responsabilidade de avaliar isso. Eu creio, né, todo mundo concorda, eu pelo menos concordo, confio na administração que é feita pelo prefeito Paranhos. Eu acho que ele deve saber o que está fazendo. Claro, tem estudos, levantamentos, tudo certo. Eu sou da opinião de que eu prefiro avaliar cada caso. Eu tenho um pouco de dificuldade, por exemplo, de propor, às vezes, alterações muito amplas, né? Com muitos contextos, cada um tem o seu contexto. Sim. Mas assim, eu acho que essa reflexão os vereadores devem estar fazendo. Eu acho que tem muitas áreas que de fato se justificam, eu olhei algumas delas que se justificam esse aumento, mas eu evidentemente, Miguel, assim como você, não tenho condições, porque é muito grande, a proposta é realmente bastante audaciosa, vamos dizer, não tenho condição de avaliar onde que de fato é necessário, onde não é necessário. Então acho que os vereadores que têm a responsabilidade maior que eles, que vão aprovar, eles devem ter acesso a esses cuidados. Concordar comigo, opinião minha, não sei, deputado, pode dizer que não precisa ser assim. Todos os que pretendem, e aqui estamos falando com um pré, mas tem tantos outros, e nós temos outros mais que são de oposição, quem sabe apareçam outros pretendentes. Precisa conhecer a realidade do Paço, precisa saber o projeto que está terminando agora, o que vai continuar em 2024 e os que vão começar em 2024 e vão para frente. Precisa saber a questão dos investimentos. O senhor acha que a prefeitura está muito endividada? Está com a dívida controlada? Tem acompanhado isso? Veja, Miguel, eu promovi esse debate, inclusive, na minha campanha a prefeito em 2020, né? Que eu fazia um questionamento sobre esse risco que havia na administração dos endividamentos, né? Da gestão de Cascavel. Mas veja, o prefeito Paranhos está na iminência aí, quase que de concluir o segundo mandato, e tem conseguido conduzir bem o município de Cascavel. Tem tido obras, tem tido investimentos, tem feito uma gestão que tem tido aprovação da população de Cascavel. Qual que é a grande importância, Miguel? Cascavel, ela é muito pujante, ela é muito forte. O orçamento, a arrecadação de Cascavel, ela é muito forte. Então, ela tem condições de ter esse fôlego. Mas é claro que no momento da campanha, isso vai ser muito bem levantado por todos os candidatos que de fato se preocupam com a gestão, que se preocupam com o futuro de Cascavel. Nós vamos fazer esse levantamento no tempo certo, estamos ainda bastante longe ainda, isso vai acontecer no ano que vem, mas é claro que a gente tem um cuidado para que o endividamento não seja maior do que a capacidade de respiração do orçamento de Cascavel. O senhor concorda que essas mudanças de governo, sistemas e tal, implicam numa mudança também da sistemática econômica, financeira de governo, que começa na União em Brasília, respinga no Estado e chega ao município? No sentido de que, já dizem que até agora está acontecendo, diminuição de repasse de FPM, diminuição de repasse desse ou daquele recurso, algumas verbas que a Prefeitura Municipal recebia, já segundo o próprio prefeito diz, é ele que fala, faz um ano ou até mais que já não recebe. E isso vai continuar ou amanhã ou depois dá um boom, aí se resolve todos os problemas e a arrecadação volta a subir, mesmo com os efeitos pós-pandemia e tudo mais? Nós temos, nesse momento, Miguel, não é segredo,
há um receio, né, do empresário, há um receio do setor produtivo em novos investimentos, porque a política econômica que vem sendo implementada por esse governo tem colocado, de fato, muita dúvida na cabeça de muitas pessoas. E isso, claro, prejudica a movimentação financeira e, naturalmente, a arrecadação, né, pode diminuir. Mas é claro que a prefeitura tem que ter, o prefeito tem que ter essa noção. Acho que até adotou algumas medidas, adotou algumas medidas recentemente de restrição, de cuidado, de cautela, de prudência para ver como é que vai se encaminhar esses próximos momentos agora da arrecadação. A prefeitura tem que contar com a arrecadação do município, de maneira especial. Isso é o que ele tem, de fato. Agora, outros investimentos aí depende das parcerias, do trânsito, das parcerias com deputados estaduais, deputados federais, com o governo do estado, com o governo federal. Que é claro que o prefeito tem que estar conectado com tudo isso. Mas o que o prefeito tem segurança de que tem é o recurso do caixa mesmo que entra. Agora, o deputado Márcio Pacheco, ele já foi prefeito de Cascavel, não é, deputado? 2 dias. Mas já foi. Foi prefeito de Cascavel. Subiu aquelas escadas, deu uma olhada no que é o triturador chamado prefeitura. Verdade. E sabe que não é para aventureiro e não é para quem acha que vai aprender dentro da prefeitura. É verdade. Assim que funciona. É verdade. E para fechar, o nosso tempo está estourado, o deputado precisa sair, tem outros compromissos. É evidente que nós estamos falando, não poderia deixar de cutucar, e aí vai um pouquinho de guiso, de veneno, o deputado a respeito do nome de Edgar Bueno, que foi prefeito na época, inclusive essa confusão de cassação e sai, a justiça mandou sair, depois a justiça mandou voltar, o deputado era presidente da Câmara, esteve envolvido nisso aí. Mas que agora também é um dos nomes, que a gente está falando aqui de nomes, vamos dizer, prefeiturável para tentar arriscar um 4º mandato aqui. A pergunta é a seguinte: psicologicamente, fisicamente, intelectualmente, em termos de conhecimento, o senhor acha que encara um debate, um segundo turno? Dizem até que o Edgar está direto no segundo, não vejo assim bem essa situação, enfrentando o Edgar Bueno? Veja, Miguel, eu sou pré-candidato a prefeito de Cascavel, independentemente dos demais pré-candidatos a prefeito de Cascavel. Se eu tiver construído, repito, se eu tiver força, estamos construindo isso com muitos bons amigos, muitas pessoas que pensam Cascavel da maneira que nós pensamos. Já fiquei em segundo lugar, como eu disse, nas 2 últimas eleições. Eu sou pré-candidato a prefeito de Cascavel. Vou trabalhar, se for da vontade de Deus e o povo assim entender, como qualquer outro para vencer a eleição no primeiro turno. Como qualquer outro candidato que for candidato vai trabalhar. Agora, se houver um segundo turno, em qualquer momento, eu tenho que estar preparado para fazer o debate, seja com o Edgar Bueno, seja com qualquer outro candidato. Mas evidentemente que o ex-prefeito Edgar Bueno é pré-candidato. Se for candidato e for para o segundo turno, com certeza nós vamos fazer um bom debate. Ele vai apresentar as ideias dele, eu vou apresentar as minhas ideias, sem inimizade, mas é claro, com muita firmeza do projeto que eu penso para Cascavel e do projeto que ele pensa para Cascavel, sem nenhum problema, seja ele qualquer um. Questão de adversários, nada de inimigos. Não, esse negócio de para deixar bem claro o posicionamento e o pensamento do deputado. Não, esse negócio de inimigo aí, que nem eu falo, quem faz inimigo na política, ou é porque a pessoa é muito pequena, certo, ou porque não sabe fazer política. O Jadir sinaliza que já temos que terminar, mas eu toquei no assunto e agora lembrei aqui, né? Infelizmente lembrei para saber do deputado. O Renato, eu usei uma expressão aqui, né? Comunga todo dia, o Pacheco confessa todo domingo e tal. Digo isso para exemplificar hábitos e costumes que caracterizam o bom cristão. Aquele que pratica o catolicismo se submetendo às regras. E a igreja diz que apoiará o Renato, outros dizem, não, mas a igreja apoia o Paranhos, o Pacheco. O que a igreja vai fazer, na sua opinião, nessa questão, inclusive com um detalhe, que a pergunta às vezes fica desse tamanho, mas é preciso, existe a pastoral política, da qual o senhor faz parte, o senhor é um dos deputados lá, que hoje a pastoral política presta atenção. Aliás, pastoral política, que com a saída do padre Zico, que hoje é bispo, nunca mais ouvi falar. E aqui o senhor leva essa minha observação, o senhor sabe para quem, né? Que continua dirigindo lá. A pastoral. Precisa reunir, precisa saber o que vai cobrar dos deputados. O senhor está preocupado dos candidatos? O senhor está preocupado em perder o apoio da igreja para o Renato? Miguel, a igreja ela tem um papel e um propósito: levar as pessoas para Deus, levar as pessoas para o céu. Não é papel da igreja ter essa atividade. Tanto é que a pastoral política, que não se entenda mal, a pastoral política ela tem o papel de ajudar a formar lideranças.
mas não de declinar o apoio a esse ou aquele candidato. A igreja ela é feita de lideranças. As lideranças têm mais afinidade com um candidato ou têm mais afinidade com outros candidatos. Mas provavelmente, Miguel, você não vai ver, né, o bispo, você não vai ver um padre dizendo, olha, a igreja apoia esse candidato. Isso não vai acontecer. A igreja não vai fazer isso com nenhum candidato. Nem comigo, nem com o Renato, nem com nenhum outro candidato. E a mesma coisa as próprias igrejas evangélicas. Elas têm o seu entendimento. E outra coisa, o prefeito, Miguel, o candidato a prefeito, não pode estar preocupado fundamentalmente com uma igreja, com a igreja. Eu tenho a minha fé. Mas o prefeito da cidade de Cascavel é prefeito de todos. Claro. Prefeito dos católicos, prefeito dos evangélicos e inclusive daquelas pessoas que não têm fé. Nós temos que separar a fé do social. A igreja tem uma preocupação com o social e o prefeito também tem que ter essa... Mas tem que separar as coisas. Então, não é preocupação, Miguel, porque esse não é o papel da igreja e a igreja é feita de liderança. As lideranças, eu vou trabalhar, claro, para ter o apoio das lideranças, como qualquer outro candidato vai trabalhar também. Obrigado, deputado. O senhor tem pressa, nós teremos mais algum tempo, mas fica para uma outra oportunidade, né? Porque o senhor sabe que a informação ela não pode ser dirigida, a informação não pode ser censurada, e esse é um tema aí que dá mais um programa, né? Eu sei que o senhor está preocupado com isso aí. 30 segundos para o senhor falar com os nossos amigos do outro lado e encerrar aqui o nosso Batendo Guizo, que hoje deu umas envenenadas, mas não foi muito não. Não foi pouco. Quero agradecer, Miguel, pelo espaço, quero agradecer a todos que acompanharam aí o nosso bate-papo, quero convidar as pessoas que não conhecem o nosso trabalho para também passar a interagir nas minhas redes sociais, @MárcioPachecoPF. Nosso trabalho continua firme na Assembleia Legislativa como deputado estadual e o projeto de Prefeitura de Cascavel, ele caminha paralelamente, buscando novas pessoas que pensem como a gente pensa e vamos avançar. Não vai trair ninguém, né? Se ganhar a eleição e ter que deixar, porque não pode ser deputado e prefeito. Ele, se ganhar a eleição, se concorrer, e se ganhar, ele vai ter que deixar a Assembleia e ser o prefeito. O senhor não vai estar traindo ninguém. Não, o eleitor, acontecer isso aí. Sempre você se torna prefeito ou deputado, Miguel, na proporção do desejo da população. Então, para eu ser prefeito de Cascavel, eu fiz X uma quantidade de votos em Cascavel. Fiz 14 mil votos para deputado estadual em Cascavel. Para eu ser prefeito, eu teria que fazer muito mais votos do que isso para ser prefeito. Então, não há traição. Por quê? Porque eu estou onde o povo quiser que eu esteja. Obrigado, um grande abraço, abençoado fim de semana e com a nossa fé, com a minha fé, que Deus abençoe a cada um de vocês. Encerramos aqui o nosso Guizo da Política. Até a próxima.